Peço a gentileza, por favor, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 35. Vai ser projetado também para quem não trouxe Bíblia ou aplicativo. Vai ser projetado na nova versão transformadora, NVT. Como que é o mês da família, todos os domingos nós estamos trazendo uma mensagem para as famílias dessa igreja e para aqueles que também nos assistem durante a semana ou ao vivo agora nas suas casas através dos aplicativos de transmissão aqui da nossa igreja no YouTube. Jeremias 35, partindo do verso 1, nós vamos ver até o verso de número 10 e depois a gente vai pular para o 16, encerrando a leitura desse texto. Eu vou adotar uma família, a família dos recabitas, para reflexão para as nossas famílias aqui nessa noite. No verso 1 diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jeremias quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maacéias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber, mas eles recusaram, dizendo: não bebemos vinho, pois nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos. Vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz nesta terra. Assim, temos obedecido a tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Aí pula para o verso 16. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. Até aqui, quero falar utilizando a família de Jonadab, filho de Recabe, chamada na Bíblia de Recabitas, como referência para as nossas famílias aqui nessa noite. Eu tenho amizade aqui em Santa Bárbara do Oeste com 5 homens que recentemente participaram de um programa para homens, chamado Legendários, bem famoso, bem conhecido, bem divulgado, tanto pelo lado bom, que produz resultados imediatos, como também pelas críticas de até pastores muito conhecidos nacionalmente. Então você vai, de alguma forma, ouvir falar sobre os legendários. Se tornou um grande movimento, mais de 90 mil homens têm participado no globo terrestre inteiro desse movimento chamado hombridade, machonaria, homens assumindo o seu papel na família, no trabalho, na sociedade como um todo. E todo o grande movimento, 90 mil homens, começa porque de alguma forma existe uma lacuna, existe uma fissura, existe um vácuo no papel do homem dentro da família, dentro da sociedade como um todo.
E esse vácuo é um vácuo muito claro, a fragilidade do homem moderno no contexto da sociedade. Homens com mais de 30 anos de idade, morando na casa dos pais e não saem de jeito nenhum. Homens que não têm a vestimenta definida no papel masculino e usam hoje vestidos, usam mini saias, em alguns casos cropete, que é uma mini blusa aparecendo um biguinho. Então, desde a vestimenta afeminada, como também a exacerbação de horas a fio na frente de um videogame. Aqui, nessa igreja, já chegou a frequentar uma moça que na época estudava na Unimep, quando tinha curso de engenharia, casou-se com um rapaz e o casamento não durou um ano, justamente porque ele não saiu da infantilidade de um lar aquecido e protegido pelos pais, e agora que tinha a sua casa, casado, continuava nas madrugadas jogando videogame. E esse foi um dos motivos principais porque ela pediu o divórcio, porque ele não assumia o papel de homem dentro de casa, cumpria-se apenas o papel de provedor, e ela também, e por não ter filhos, chegou ao casamento. Por coincidência, ontem eu recebi uma foto na qual ela se encontrava, olhei, já tem uma aliança, ela casou com uma outra pessoa, mora numa outra cidade. As massificações das afirmações que a sociedade hoje coloca sobre o homem, dizendo que o homem exerce uma masculinidade tóxica, que liderar é como se fosse oprimir a mulher e como também as suas parentelas. Se impor é o mesmo que ser violento. Então o homem vai se apequenando no seu papel de liderança, e o resultado: homens fracos, homens sem propósitos. No meio disso tudo, surge essa fissura, surge esse vácuo, surge essa lacuna, e por não ter vacância de liderança, esses programas legendários, eles vêm suprir e oferecem direção, oferecem ferramentas para que aquele que se sente perdido encontre direção na casa, na família, diante dos filhos, diante da igreja. Esse resultado é visível. Mais de 90 mil homens têm abraçado esse programa chamado Legionários hoje no mundo inteiro. Assim, eu posso pegar essa família de um homem, porque tudo começa com um homem, com a liderança de um homem, e aqui eu tenho Jonadab. Jonadab, ele começa a criar um propósito para qual a família dele possa se guiar, se obedecer a esse propósito que ele acha que é importante para a direção daqueles que obedecem. Olha, vocês não vão beber vinho. O vinho tem as suas belezas, mas tem as suas mazelas. E ele orienta para que os seus filhos, a sua esposa, não tome vinho e não tenha esse hábito na sua casa. E por mais de 250 anos, a sua descendência, já que ele era filho de Recabe, não ficou descendência de Jonadab. Começaram a chamar a família de Jonadab pela decisão dele de recabitas. Por 250 anos, essa família obedece à ordem de um ancestral, Recabe. Esse povo chamado recabitas era um povo que dominava a arte da forja. Naquela época, é como se fossem ciganos. A ordem de Jonadab é: não tome vinhos, não plante vinhas, não se estabeleça numa região geográfica. Por trabalhar com metal, nem todos os locais tinham metal em abundância, e quando tinha escassez desse material, eles saíam e migravam, porque já que não poderia, segundo a ordem de Jonadab, construir casas, eles não criavam vínculos geográficos. Eles construíam tendas, tinha flexibilidade de mudar, de se adaptar numa outra região, se dominar aquela área, e era comum na Palestina, quem tinha arados, quem tinha foices,
quem tinha ferramentas de trabalho, ficava aguardando a passagem dos recabitas, como se fosse um grupo de ciganos, nômades, que tinha o domínio do metal, e por dominar o metal, quando eles passassem, montassem suas tendas naquela região da Palestina, aquelas ferramentas que já não tinham mais condições de uso, ficavam ali separadas num canto, aguardando a passagem dos recabitas. Formava um grupo que se dedicava a trabalhar com esse tipo de metal, envolvendo-se na fabricação de carroças e também armamentos de guerra. Muito útil, e todo o conhecimento do domínio da forja ficou centralizada nessa família, e é por isso que eles casavam e se davam em casamento entre eles mesmos, e essa ordem de não beber vinho era justamente para que na embriaguez que o vinho patrocinasse, não pudesse contar segredos do conhecimento de 2 séculos e meio da têmpera do aço. A natureza do trabalho deles, aquilo que eles executavam, lhes permitia não criar residência fixa no local predeterminado ou em localidade nenhuma. Artesões do metal, muitos segredos durante 2 séculos e meio, concentrado numa família, a família dos recabitas, a família de Jonadab. Eles eram conhecidos por ter essa vida disciplinada, não dada ao vinho, não construíam casas, não compravam terrenos, não plantavam vinhas, nômades, dominador de um conhecimento por 2 séculos e meio, que mantinha a subsistência dessa família, e lhe permitiam sair de um lugar A para o local B, sem criar vínculos geográficos. Mas a marca dessa família era visível na sociedade, um povo distinto, que não bebia vinho. Em Jeremias, vem a palavra de Deus para Jeremias, o profeta do Senhor, e Deus fala que Jeremias deveria convidar esse povo nômade, porque os caldeus, Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava cercando agora o reino de Judá, o reino sul. O reino norte ele já tinha derrotado, tinha destruído o reino norte. Tinha levado cativo a população de Israel, só faltava o reino sul. O rei agora era o filho de Josias, Joaquim. E provavelmente os soldados da Babilônia estavam cercando o perímetro, porque não deixava a população sair da cidade. Era uma tática de inanição, falta de alimento. Eles entupiam as cisternas, as partes que regavam a área de água dentro da cidade. Você pode se aprofundar lendo o Salmo 46, há um rio que se alegra a cidade de Deus. É uma parte de tubulação que Jeroboão I, que era engenheiro de obra do rei Salomão, construiu, fazendo que um duto pela parte interna saía no centro da cidade. Então, ali estava Nabucodonosor cercando Judá, e provavelmente os recabitas que moravam em tendas se viram em perigo e foram morar na cidade, sob a proteção agora de Judá, do rei Joaquim, e eles estão numa cultura que não é deles, num povo que bebe vinho, e agora, diante da pressão da sociedade, eles passam a conviver num ambiente que não é mais de tendas, tem que morar em casas. A pressão da cultura, a pressão da população, a pressão dos usos e costumes, agora vai colocar em teste um mandamento de 2 séculos e meio de Jonadab: não bebam vinhos. Mas como que tem a ameaça de Nabucodonosor, eles entram para a cidade. E aqui Deus manda Jeremias pegar esse povo como exemplo para fazer um teste. Jeremias capítulo 35, verso 8 até o 10, e aqui fala que Jeremias convida esse povo para um banquete, e veja a resposta desse povo.
E é o que temos feito. Obedecemos a tudo que Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou. Nós e nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, nunca bebemos vinho. A abstinência alcoólica seguia um ditado muito conhecido na Palestina: lábios descontrolados, navios naufragados. Agora eles estão submetidos a um teste que é o próprio Deus que manda o profeta de Deus testar se esse mandamento persevera ou se cai por terra pela pressão social. Já que eles não bebiam vinho, toda a sociedade de Judá sabia disso, sabiam que eram nômades, sabiam que eram hábeis na forja, sabiam que não tinham casas, eram tendas, e muito menos compravam propriedades, terrenos e terras, porque eram nômades. E aqui Jeremias capítulo 35, verso 5. Jeremias: coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho, e os convidei a beber. Jeremias provavelmente convidou um grupo de 15 a 20 pessoas para esse teste. Jeremias conseguiu um uso num recinto público, onde todo mundo pudesse ver o banquete que estava sendo servido a um povo nômade, mas que agora, por pressão política, eles são obrigados a adentrarem a uma cidade, a morarem nas casas daquela cidade, Judá. E Jeremias conseguiu esse recinto aberto a toda a população que pudesse ver. Uma câmara aberta onde os recabitas poderiam ser vistos tanto pelos líderes religiosos quanto pela população local. Jeremias, como um bom anfitrião, levantou uma taça cheia de vinho, brindando e dizendo: bebam vinho, meus convidados. Só que eles eram um povo disciplinado. Será que por estar em tempos de guerra, eles cederiam a um convite generoso de alguém que pudesse percebê-los e fazer uma boa hospitalidade, convidando-os agora para dentro do palácio e também uma boa refeição? O que é um vinho diante de um convite tão generoso? Será que eles iriam ceder aquela taça? Estariam demonstrando assim a apreciação pelo anfitrião e pela forma generosa do convite? Convite generoso e gentil? Será que eles cederiam 2 séculos e meio da ordem de um antepassado chamado Jonadab? Não. Eles agiram exatamente como Jeremias havia previsto. Jeremias 35, verso 6. Mas eles recusaram, dizendo: não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. O viver daquele grupo não fora forjado por instáveis condições históricas, mas por séculos de devoção e por um princípio de obediência. O mandamento dado há 250 anos atrás por Jonadab lhe era mais precioso do que a recente amizade de um anfitrião chamado Jeremias. A disciplina que os ajudou a preservar a sua atividade principal, forja, era muito mais importante do que fazer concessões. A obediência ao mandamento era mais importante do que um relacionamento permissivo com os novos vizinhos na política da agrabilidade. E agora, Jeremias, ele olha para os líderes religiosos, ele olha para a população que assiste a esse convite, que é um exemplo vivo de obediência. Jeremias chama a atenção do povo para uma vida baseada no relacionamento com Deus. E aqui no verso 13, veja o que Jeremias diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham
e aprenda uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Verso 14: os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem do seu antepassado Jonadab, filho de Recabe, mas eu tenho falado a vocês repetidamente, e se recusam a me obedecer. Que cacetada que Deus dá como exemplo para a vida de um povo. E aqui a gente sabe que depois esse povo foi levado para a Babilônia, caminharam 1.100 quilômetros a pé, o rei vai com uma canga no pescoço, aquele povo agora vai passar 70 anos, porque não obedece o princípio da palavra de Deus. E veja, Jeremias em nenhum momento, ele não disse, por exemplo, vocês devem vender as suas casas e viver em tendas. Não tem a ver usos e costumes. Vocês devem abandonar as suas vinhas, não podem mais beber vinho e só devem tomar água. Não é nada disso, não é usos e costumes. Vocês devem se abster-se de vinho, porque o vinho a contenda, e você pode ser como navios naufragados. Não tem nada a ver usos e costumes, mas sim tem a ver, os recabitas não são modelos de entretenimento como um povo estranho, que não tem casa, só tem tendas, que não tem um local fixo, mas são nômades, que não bebem vinho. Não, eles são um modelo de obediência. Há 250 anos eles obedecem a uma ordem do ancestral deles chamado Jonadab. Isso, pela obediência à palavra desse ancestral, eles se mantêm vivos, prosperando até hoje. O que estava em questão não eram os detalhes específicos. Suas casas, vagar pelo deserto, vocês agora não precisam mais ficar no local fixo, tem que ser andarilhos, não é isso. Vocês não podem mais tomar vinho, agora vocês têm que tomar água mineral. Não é nada disso. O que estava em evidência era que uma vida em obediência a Deus é uma vida disciplinada. Jeremias 35, verso 8 a 10. É o que nós temos feito. Obedecemos a tudo que Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou, nós e nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, nunca bebemos vinho. Os recabitas são simples mortais, é isso que Jeremias está dizendo ao povo que assiste ali. Eles são pessoas simples, como vocês, povo de Judá. Por 250 anos, eles têm sido fiéis à ordem do pai deles. O problema não está na incapacidade de vocês, mas na preguiça de seguir a um mandamento. Jeremias, ele utiliza a família dos recabitas, ele utiliza a ordem de Jonadab como referência. As ordens de Jonadab, filho de Recabe, dadas a seus filhos, são cumpridas, mas as ordens de Deus, não, vocês desobedecem. Veja o verso 16, que é o que eu pulei do 10 para o 16. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado, mas esse povo, Judá, se recusa a me ouvir. O que Deus aqui, através dessa ilustração de Jonadab, dos recabitas, através de Jeremias, colocando à prova, o que ele tenta mostrar é que a fidelidade é mais importante do que usos e costumes. Esses eventos que produzem resultados impactantes, eles têm duração e têm impactos assim, olha, vamos lá participar do Legionários. Eu tenho certeza que quem participar vai ficar impactado. 3 dias longe da esposa, não tem, leva o lixo para fora, recolhe o lixo do banheiro, busca a criança no inglês, leva ele lá para natação, não tem nenhum pedido, você vai ficar 3 dias na montanha, fazendo exercício, com 600 homens ao seu lado, poxa vida, e você vai ficar livre dessas importunações,
vai ouvir a palavra de Deus, vai orar, vai cantar, você vai ficar impactado, e vai ter uma duração na primeira semana, na segunda semana de transformação. Mas o que Deus quer não é um impacto de um momento patrocinado por essas ferramentas, porque terão impacto com certeza. O que Deus quer é que você obedeça a palavra de Deus com suas disciplinas espirituais, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Se possível, eu mandei uma foto pro Ediel. Eu e os meus filhos começamos uma disciplina espiritual em casa, reescrevendo a Bíblia. Por favor, se você puder projetar. E eu mandei a foto para minha sogra, porque, Pita, você planejou? Não, eu estava sozinho, eu acordo muito cedo, mas um dia o Benjamin de sopetão apareceu, 4h30 da manhã. Aí eu falei assim, vai dormir, tá cedo, vai lá para a cama da tua mãe. Não, então vai escovar o dente. Aí ele escovou o dente, sentou do meu lado. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tarefa aqui com o papai. Aí peguei o livro Reescrevendo a Bíblia, começa com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. E aí o Benjamin tem letra, aí é o Daniel, né? Na minha época, primeiro você aprendia letra cursiva. Na cartilha Caminho Suave, A de abelha, B de bola, C de não, cachorro, D de E de e o F. Poxa vida, até hoje eu não esqueço, né? E aí o peixinho pula, dá piruleta, você faz o F, era assim. Primeiro se aprendia cursiva, para depois letra bastão. Hoje não, hoje é letra bastão. E aqui, as fotos, está o Daniel e está o Benjamin, porque a Bíblia fala que quem deveria educar a criança no caminho do Senhor não era a mulher, era quem? O homem. Mas o homem que fica no videogame, o homem que fica fazendo o ensimesmamento dos seus desejos, vai terceirizando essa tarefa para a EBD, para os professores da escola, para a educação terceirizada, porque ele paga para isso, mas não assume o papel. Você não precisa subir a montanha, você só tem que obedecer a palavra de Deus, e obedecer a palavra de Deus custa caro, porque você tem que ficar 40 minutos com seu filho, falando de Deus, e agora o combinado é, um dia eu oro, outro dia o Benjamin ora, e a gente pretende terminar o Evangelho de João assim, porque isso dá trabalho. Tem que ter a hombridade do homem assumindo, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não mais deixar a terceirização para uma avó, para um padrasto, porque de repente os relacionamentos estão partidos e agora já está no segundo, no terceiro casamento. A fidelidade de obedecer a Deus é mais importante do que ser impactado por um evento na montanha. Não estou dizendo que você não deve ir para essa montanha, eu estou dizendo que vai ter um efeito, mas um efeito de curta duração, enquanto a obediência tem de média e longa duração. A palavra de Deus fala, porque obediência eu quero e não sacrifício. Foi o profeta Samuel dizendo a Saul, um rei que vivia de emoções, e é por isso que depois Samuel olha para Saul e fala, o reino foi tirado de você e dado a outro. Há quantos anos você não tem dedicado essa obediência para com a sua família? Nós vivemos em um mundo conectado, barulhento, e é por isso que quando vai para esses retiros, faz um efeito médio e curto prazo, porque a pessoa está isolada e ela volta impactada, mas quando você obedece a um princípio, essa fidelidade é mais importante. A fidelidade sempre vai ser mais importante. A fidelidade, ela não está pautada em momentos de impactos elaborados para produzir aqueles resultados emocionais. A fidelidade tem a ver com constância. É por isso que eu e os meus filhos tomamos essa decisão, e vai dar trabalho todos os dias. A gente marca a data do dia 16, que começamos, dia 17, dia 18, e amanhã, dia 19, a gente vai estar marcando essa data, e vai estar orando para que o meu desejo
é que um dia eu posso ver os meus netos sendo instruídos pelos meus filhos no caminho de Deus. A fidelidade, ela está pautada na decisão. E assim o verso 8 do texto fala: assim temos obedecido a tudo o que Ele nos ordenou. Fidelidade. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, não possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. E aqui termina o verso 16. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. Cada vez que nós rejeitamos os hábitos e costumes da multidão, nos tornamos mais vivos. O nível moral de nossa sociedade é vergonhoso. A integridade espiritual de nossa sociedade é deprimente. Qualquer área da nossa vida, quando influenciada por padrões das grandes massas, nós nos tornamos piores. Agora, o que eu vejo é que a sociedade precisa, já que tem essas lacunas, já que o homem está ficando cada vez mais dependente de referências, e vem legionários e vem suprir, 90 mil homens participaram disso. Eu creio que aqui na nossa igreja, nós já experimentamos ferramentas que têm uso e prática no dia a dia. Tem uma instituição chamada Universidade da Família, UDF, fica lá em Pompeia. Membros da nossa igreja participou de um curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus. Eu fiz esse curso porque eu não queria ter o modelo de paternidade do meu pai. Eu estava para casar e faltava um ano para a data do casamento, que já tinha sido marcada de janeiro. Esse curso apareceu na minha vida, eu fui fazer esse curso e eu achava que ia receber ferramentas de como ser um bom pai ao modelo de Deus, e na verdade você só pode ser um bom pai se você é um bom filho cumprindo os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Se você não é um bom filho, você não vai ser um bom pai. E eu lembro que a minha esposa, o pai dela abandonou a família quando ela tinha 4 anos de idade. Ela cresceu com uma raiva muito grande do pai, e o nosso casamento estava se aproximando, era janeiro, e numa das tarefas daquela lição, educando filhos à maneira de Deus, você tinha que conversar com seu pai e pedir perdão. Você não tinha que apontar os erros dele, mas você deveria pedir perdão. E a minha esposa ficou protelando até que um dia ela foi em Ribeirão Preto, convidou o pai dela para jantar, e ele já estava com uma doença de demência, e ela fala assim: pai, eu te perdoo. E ele perguntou: te perdoa do quê? Assim, como eu não fiz nada. E aí ela percebeu que poderia criar uma discussão, e ela falou: não, já te perdoo, pai. Abraçou, chorou junto, e ele nem lembrava o que tinha feito, por causa da doença. E no casamento, ela fez questão de entrar com ele, porque antes desse curso, ela queria entrar sozinha com um buquê na mão, mas depois desse curso do perdão, ela entra com ele, e o medo nosso é que ele não lembrava o que ele poderia estar fazendo, porque a demência tinha avançado muito. Mas ele veio até aqui, e hoje, porque ele morreu praticamente 2 anos depois, mas hoje nós temos a foto da minha esposa ao lado do pai, porque nesse curso, nessa ferramenta chamada Homens, Educando Filhos à Maneira de Deus, nós aprendemos que quando você honra a Deus, você vai honrar os seus pais, independente deles serem perfeitos ou não. Um amigo meu me convidou para dar esse curso na igreja dele em Americana, e eu falei: eu vou orar com a minha esposa, porque já que esse pessoal tem uma vacância de falta de preparo para liderança e hombridade, nós temos boas ferramentas. Essa igreja aqui ministrou curso Mulher Única, ministrou o curso Educando Filhos à Maneira de Deus, Homem ao Máximo, que tem todas essas ferramentas, que você não precisa subir a montanha e pagar R$ 1.800.
Você pode fazer esse curso tão eficaz quanto, tão operante quanto, e com resultados que vão reverberar para a eternidade. Mas esse curso só é possível se as mulheres que ministraram esse curso se dispuserem a fazer isso para a honra e glória de Deus. Porque dá trabalho, não é, Vitão? São 4 meses, toda segunda-feira, reunido ali. Mas eu tenho certeza, se reverberou no meu coração, vai reverberar no coração dessa lacuna, desse vácuo de pessoas que não têm referência e vão buscar na montanha, sendo que a gente tem ferramentas para fazer isso de uma forma poderosa. Disciplina espiritual. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. O pessoal fala do crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Nós temos uma sociedade de igrejas hoje assim, eu consumo culto, mas eu não me ofereço como ferramenta para que outras pessoas possam ser abençoadas com conteúdo que eu já consumi, que eu já processei, mas que eu posso hoje ajudar tantas famílias. Eu faço parte de um grupo de tênis e estou ajudando um casal que teve uma separação, e praticamente estou sendo o pastor deles, falando com ele, falando com ela, porque ele fala assim, ela faz isso que me irrita. Aí ela diz, ele faz isso que me irrita. Então vai ser o primeiro casal desse curso Educando Filhos à Maneira de Deus, que eu pretendo convidá-los, desde que você se disponha a ajudar também nessas ferramentas que a igreja já fez, já experimentou e a gente sabe que tem resultado garantido. Nesse mês da família, é muito bom nós estarmos em comunidade, mas é muito bom a gente enxergar o lado evangelístico de carências que existe fora. 2 amigos meus, as esposas fizeram cirurgias delicadas, uma retirou trompas e retirou ovário, e ele está cuidando dela. A outra caiu, machucou o ombro, teve que fazer ligamento do ombro, refazer toda essa parte, e o marido está cuidando dela. Nas madrugadas, eu oro por eles e eu mandei recado, tenho orado por fulana de tal, tenho orado pela sua outra esposa, fulana de tal, e agora, no sábado, muito obrigado, porque, poxa vida, não está sendo fácil passar noites em claro cuidando de alguém que tem dores, precisa de cuidado, e aí você vai falando do amor de Deus e do cuidado de Deus através das orações. Precisamos fazer mais do que nós estamos fazendo. A Bíblia fala, ide por todo mundo, pregue o Evangelho. É uma ordem, cabe a nós obedecer ou não. Jonadab, 250 anos que deixou uma ordem, e Jeremias fala, olha, eles seguem a ordem do pai deles até hoje, e vocês não seguem, não obedecem a ordem de Deus. Deus amado,